Continuando o nosso estudo de teologia, hoje nós queremos considerar com você sobre como nós devemos entender a história. Nós já conversamos na primeira aula sobre o que é teologia, qual é o chão, a sustentação de todo pensamento teológico, que para começar um pensamento teológico é necessário ter uma compreensão de teologia bíblica. Ou seja, a teologia não é uma fundamentação filosófica, sociológica, antropológica inicialmente, mas ela tem uma fundamentação com relação à Escritura Sagrada. Então, muito importante nós termos essa compreensão aqui com relação a esse primeiro pensamento, porque a partir disso, a partir da Escritura Sagrada, é que a gente vai construir toda a compreensão dos grandes temas da teologia. Hoje, nós continuamos na parte ainda introdutória do nosso curso. Nós falamos sobre o que é teologia lá na primeira aula. Hoje nós queremos considerar como entender a história. E você pode perguntar, uai, mas o que isso tem a ver com teologia? Tem muito a ver e a gente vai ver isso hoje. Porque essa compreensão com relação à história, ela tem um impacto muito importante na maneira como a gente vai olhar para a Escritura Sagrada, na maneira como a gente vai olhar para a história, para o tempo e como que a gente vai olhar daí a realidade. Então, eu quero considerar com você, primeiramente, dois textos. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. Esse texto é bastante importante porque vai falar de um princípio, que havia um princípio fundante. Nesse princípio, Deus está constituindo agora o que nós chamamos de temporalidade, onde toda a criação está dentro desse tempo e espaço, dessa temporalidade. Mas o que havia antes desse princípio? O que havia era eternidade. Então, é importante nós fazermos essa diferenciação entre eternidade. Eternidade aqui é diferente de imortalidade. Imortalidade é alguém que é nascido, mas nunca vai morrer. É imortal, mas é nascido. O eterno é aquele que está para fora do tempo e do espaço. Ou seja, só Deus é eterno. Então, o Deus que é eterno, ele cria a temporalidade, o tempo, o espaço, nesse termo no princípio. Então, quando fala aqui no princípio, é o começo da história, é o começo do tempo. E Deus vai dizer aqui algo extremamente importante, que ele cria a história, ele cria todas as coisas, mas ele revela a si mesmo. Por quê? Porque ele vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra, o Deus Pai. O verso 2 vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a terceira pessoa da Trindade. E o verso 3 vai dizer: então disse Deus, haja luz. Essa palavra, haja luz, é o verbo criador, que lá em João 1:1 vai dizer que era Deus, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E quem é esse verbo? Esse verbo é Jesus. O verso 14 vai explicar isso, né? Que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então é importante nós compreendermos essa questão, porque o tempo ele tem um início, o no princípio, o termo que começa Gênesis 1:1 e João 1:1, os dois começam falando do Deus Criador, e esse Deus Criador, ele se revela como Trindade, o Pai, o Espírito e o Filho.
E eles, agora, como a origem de todas as coisas, tudo agora vai partir deles. Começa a grande história. Começa a história de Deus em amor, em criar todas as coisas, dar liberdade para o homem e redimir o homem. Nós vamos vendo essa questão. Então, o primeiro ponto aqui é importante a gente entender que a história tem um início. A história ele tem um início e esse início está em Deus. Uma das questões que a gente precisa perguntar com relação ao tempo e à história é como o tempo está estruturado. Aliás, tem alguma estrutura com relação ao tempo? Nós temos a estrutura passado, presente e futuro, mas será que tem alguma outra estrutura com relação ao tempo? Há um sentido no tempo? O tempo ele está sendo direcionado para algum lugar? Será que esse tempo ele tem sentido ou ele é cíclico? Como é que nós podemos analisar a questão do tempo? A gente vai ver isso e também a gente vai ver como que algumas pessoas compreendem a questão do tempo e a importância da gente entender o tempo a partir da escritura. E a terceira questão é que se o tempo terá um fim. Se ele tem um sentido, qual é o fim do tempo? Então nós vamos considerando essas questões aqui no curso Teologia Sistemática. Mas agora eu quero considerar com você um gráfico que eu sempre uso no início dos meus cursos. Se você já foi meu aluno, ou aluno do Caminho das Letras, ou aluno da ITA, ou aluno da FLAM, de diversos lugares, você já sabe do gráfico que eu quero mostrar. É esse gráfico que mostra que no começo teve um início, Gênesis 1 e 2, a criação de todas as coisas, mas tudo foi criado por Deus, com o shalom de Deus, emanando o caráter de Deus, e Deus cria o ser humano e dá liberdade para ele. Acontece que o homem resolve se rebelar contra Deus no capítulo 3º de Gênesis, e aí no gráfico está a queda e a serpente, porque aparece a presença da serpente e há a queda do homem. O homem, ele a gente chama de queda esse afastamento de Deus com relação ao homem. O homem resolve se rebelar contra Deus, ouvir a voz de Satanás, então agora o homem passa a viver de forma autônoma. A partir disso há uma promessa, que em Gênesis 3,15, que uma promessa de que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar desse filho. Esse texto é extremamente importante porque ele, a partir desse texto, vai percorrer todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele vai ser direcionado por essa promessa. E essa promessa ele vai encontrar cumprimento lá em Jesus, que vai dizer lá em Gálatas 4,4 que é a plenitude do tempo. Mas quando chegou a plenitude do tempo é quando a promessa máxima ali do Antigo Testamento, Gênesis 3,15, encontra o cumprimento. Deus enviou o seu filho nascido de mulher. É interessante, né, essa questão de filho nascido de mulher, porque tem outro filho nascido de alguma outra coisa, né? Mas por que ele repete nascido de mulher? Exatamente para fazer ligação com o texto de Gênesis 3,15, que Deus enviaria o filho da mulher para pisar na cabeça da serpente. Então Gálatas 4,4, que é o cumprimento, a plenitude do tempo, ele repete esse termo, né, de que Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui é uma outra concepção importante, porque a lei revela a nossa culpa. Ou seja, toda a lei que Deus deu lá no Antigo Testamento era exatamente para mostrar para o ser humano que ele não consegue se autossalvar. Por melhor que alguém seja, por mais benevolente, mais paciente que alguém possa ser, ele ainda assim continua sendo pecador e ele não consegue se salvar.
ele precisa de um redentor. Então, quando diz que Cristo nasceu sob a lei, é porque ele não só morreu por nós, mas ele viveu por nós. Ele viveu para satisfazer as exigências da lei, e ao satisfazer as exigências da lei, vivendo perfeitamente, ele foi à cruz como um justo, mas de forma injusta. E ao dar a sua vida como um justo, recebendo uma punição injusta, ele deu a sua justiça a nós, que foi transformada na nossa justificação. Então, à medida que nós, que éramos injustos, recebemos a justificação, nós nos tornamos justos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, é por isso que o verso 5 vai dizer que nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nós estávamos debaixo da lei, da culpa da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia! E somos agora filhos de Deus. Então, essa é a plenitude do tempo, a redenção e o reino de Deus. Mas a história continua com o Novo Testamento, e Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer que agora nós desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, todo o Novo Testamento agora vai sendo direcionado e toma uma nova amplitude. Enquanto o Antigo Testamento tinha um aspecto nacionalista, né? Porque começa ali com uma família patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem um nome mudado para Israel. De Jacó vem 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel. E todo o Antigo Testamento vai girar em torno dessa família que se torna numa nação representando Deus na terra. E eles tinham uma missão extremamente importante, que era trazer o Cristo para dentro da história. Era trazer o filho da mulher para dentro da história. Quando o filho vem, Israel cumpre o seu propósito de trazer o filho para a história. Agora, Cristo faz o seu sacrifício, ele morre e ressuscita. E ele também nos dá o Espírito do Senhor, para que a igreja agora cumpra com a sua missão de levar o filho até os confins da terra. Então, agora nós temos essa missão de levar até os confins da terra o evangelho do reino de Deus. Até quando? Até quando chegarmos lá em Apocalipse 20, que vai ter uma outra questão extremamente importante, que é a queda da serpente, a queda definitiva de Satanás e a vinda da Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21 e 22, vai dizer que a Nova Jerusalém vai descer do céu. E aí é estabelecido, de fato, a consumação, o momento glorioso, onde toda lágrima, Deus pessoalmente vai enxugar de nós toda lágrima e tirará de nós toda dor. E nesse momento a consumação será realizada. Então, se a gente olhar para esse gráfico, nós vamos ver a criação, a queda, a redenção e a consumação. E fazendo uma análise desse texto, a gente vai ter 2 capítulos iniciais de Gênesis e 2 capítulos finais de Apocalipse. São 4 capítulos sem pecado. E o capítulo 3º de Gênesis, o capítulo 20 de Apocalipse, é a entrada e a queda definitiva da serpente. E no meio da história, o processo de redenção, o momento que nós vivemos. É por isso que, para nós, a história ela tem o início, que é em Deus, por meio da Trindade. Ela tem um sentido, que ele é um sentido cristológico, em Cristo como centro, o redentor de todas as coisas. E a história vai ter uma consumação em Apocalipse 21 e 22. Por isso que o sentido do tempo é Cristo. Apocalipse 1 e 2 vai dizer assim: eu sou
o alfa e o ômega, ou seja, alfa e ômega são as duas letras do alfabeto grego. Alfa a primeira letra, o ômega a última letra. Então ele é o início e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus é o que é presente, né? Ele está em cada um de nós. Ele é o que era no passado e é o que há de vir. Ou seja, quem pode abranger o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo? Somente alguém que é o eterno. Alguém que está para lá do tempo e do espaço. Alguém que, aliás, é o criador do tempo e do espaço. Então, Deus é aquele que é o sentido, dá sentido a todas as coisas. E ele mesmo é o próprio sentido da história. Então, isso para nós é extremamente importante considerarmos com relação a isso. Por quê? Porque é possível ter uma visão de vista, uma cosmovisão diferente dessa. E é uma visão, aqui entrando na questão teológica e filosófica, que é chamada de historicismo. O historicismo é fruto do pensamento filosófico que faz da história o princípio absoluto para compreender e explicar o desenvolvimento humano, social, político e todos os elementos da cultura humana, como arte, beleza, cultura, todas as coisas, né? Então, o historicismo, ele absolutiza a história. Então, para eles, não é Deus que formou a história, mas a história, o tempo, ele é corrente. Isso aqui é muito fruto do pensamento evolucionista, né? De que as coisas acontecem e a história acontece. Então, tudo está dentro, englobado dentro da história, e o historicismo absolutiza a história e tudo se torna relativo. Uma das pessoas que contribuiu muito para a formação desse pensamento, por exemplo, foi Hegel, um filósofo, que ele formou o que é chamado de dialética hegeliana. Como é que é essa questão da dialética hegeliana? É que tudo tem uma tese, um pensamento inicial. Então, mas todo pensamento inicial pode ser posto um contraponto, por exemplo, uma antítese. Então, se você tem uma tese, é possível colocar uma antítese. Essa tese tem algumas verdades, mas ela não é completa. E essa antítese, ela complementa essa tese. E as duas formam uma síntese. Só que essa síntese, na realidade, ela vira uma nova tese. E toda tese, ela possivelmente pode ter algumas falhas que é contraposta com uma nova antítese. E essa antítese dessa tese forma uma nova síntese. E aí, mas essa síntese forma uma nova tese. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo, a história, ela é absoluta, mas as coisas vão mudando ao longo do tempo nessa dialética hegeliana de formação de coisas e contrapondo outras coisas que formam uma nova síntese, e nisso vai tendo uma evolução na sociedade, uma evolução humana, uma evolução na religião, uma evolução em todos os aspectos culturais e sociais. E nesse sentido, tudo dentro da história se torna relativo, a única coisa que é absoluta é a própria história. Então, é importante nós compreendermos isso, porque inclusive no contexto sociológico, vai dizer que a história, o tempo, ele não é linear como nós colocamos na questão bíblica. Para a sociologia, a história ela é cíclica. Então, ela é uma sucessão de fatos que acontecem, mas de diferentes maneiras, diferentes pessoas, diferentes modos, mas que vão se repetir lá na frente. Então, a história se torna cíclica. O que aconteceu hoje vai acontecer amanhã e tudo mais por causa das questões sociais, estruturais, de todas as dinâmicas da sociedade. Essas coisas vão se repetindo de forma
cíclica. Então não há um sentido para a história se torna efêmera, a história se torna uma sucessão de fatos e de coisas, mas no final das contas não tem nenhum sentido com relação à origem e com relação ao futuro. O que importa é o tempo presente, é o momento. Então, nesse sentido, a sociedade ela não tem sentido. É por isso que é importante nós compreendermos esse historicismo, porque isso vai trazer impacto muito importante para a teologia e que a gente vai explicando. Né? Um livro que traz uma compreensão muito importante é esse livro da Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Nancy Pearcey ela foi discípula de Francis Schaeffer, um grande teólogo americano, e ela faz nesse livro, um livro bastante importante, só que bem grosso, né? Mas é incrível esse livro, que ela vai fazer uma análise da cultura relativista a partir da verdade que é absoluta, a verdade absoluta, que é a Bíblia para nós, né? A Escritura Sagrada. E ela vai fazer uma análise, por exemplo, num dos capítulos, com relação ao historicismo, essa compreensão da história ser absoluta. E ela vai dizer assim: no historicismo alemão, o absoluto recebeu uma flexão evolutiva, com a questão da evolução, né? Se tudo evolui, a espécie evolui, a história também evolui, né? Todas as coisas evoluem. Dizia-se que evolui por uma série de estágios, dos níveis mais baixos do ser a níveis cada vez mais altos. Em princípios do século XX, essa noção foi modernizada no processo do pensamento, no qual, olha, presta atenção, no qual o próprio Deus se encaixou no processo evolutivo, uma deidade imanente e quase panteísta que evolui com o mundo. Olha que questão importante que ela coloca, que se a história agora é absoluta, então tudo é relativo. A verdade se torna relativa, mas não só a verdade, mas tudo que a verdade aponta como absoluto. Então o homem se torna relativo, não é mais como deveria ser antigamente, e inclusive Deus se torna relativo. A única coisa absoluta é a própria história. Então agora a história resume de fato o absoluto. E tudo se torna relativo. O homem, a sociedade, a verdade e Deus. E nós vamos vendo que isso traz um impacto extremamente importante na compreensão, por exemplo, das filosofias, das questões sociológicas e tudo mais. Então é bastante importante essa fala da Nancy Pearcey. Um outro teólogo bastante importante é o Hermann Doivert, um teólogo alemão. Um teólogo holandês, melhor dizendo. Hermann Doivert, no livro No Crepúsculo do Pensamento, ele vai dizer assim: a história para o historicismo abrangeria a totalidade do ser, encerraria a totalidade da existência humana com suas faculdades experienciais. E ela seria governada pelo destino, o inescapável fado. Muito interessante essa questão que ele vai colocar, porque para o Hermann Doivert, também fazendo uma análise com relação ao pensamento da época e a importância do historicismo para as diversas linhas de pensamento filosófico e sociológico, ele vai dizendo que a questão do historicismo e fazer da história como a totalidade do ser e encerrar, ou seja, aclopar, né, a totalidade da existência humana com todas as suas faculdades experienciais, ela faz com que agora todo mundo seja governado pelo destino, ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer, não há um sentido maior, transcendente para a história, tudo é imanente, tudo é aqui agora, tudo é para o momento e tudo nesse sentido se torna efêmero. Por isso é importante nós compreendermos essa questão do historicismo.
E eu trouxe dois teólogos cristãos, mas eu quero agora trazer a fala de um pensador atual que não é cristão, que é um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari, que tem uma compreensão evolucionista da história e que tem uma compreensão do historicismo, que tudo está dentro da história e a história se torna absoluta. E ele vai dizer assim nesse livro, 21 lições para o século 21. O universo não tem sentido, tampouco os sentimentos humanos. Eles não são parte de uma grande narrativa cósmica, são apenas vibrações efêmeras, que aparecem e desaparecem sem propósito específico. Essa é a verdade. Trate de superar isto. Então, nesse livro 21 lições para o século 21, aliás, uma obra muito boa. Recomendo a leitura desse texto. Ele traz algumas questões bastante importantes sobre a biotecnologia, sobre a questão da inteligência artificial. Ele traz algumas coisas muito legais com relação ao pensamento da nossa época. No entanto, como dizia um professor, o reverendo João Gomes, Luiz Gomes, né? Ele dizia o seguinte, que ler um livro é como você comer um peixe. Você tem que comer um peixe tomando cuidado com os espinhos. Então, e a mesma coisa, a gente tem que ler um livro sabendo que ali tem espinho. Então, todo livro é fruto da racionalidade humana e todo humano é corrompido pelo pecado. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente lê, retendo o que é bom, mas descartando aquilo que não é. Então, nesse caso, apesar desse livro trazer muitas coisas boas, ele traz esse problema na reflexão dele, que é o historicismo, achar que o absoluto é a história, que na realidade as pessoas não têm nenhum sentido, não há uma grande narrativa cósmica. E como você sabe, para mim é uma grande narrativa cósmica de um Deus falando sobre a grande história, a história de Deus se revelando em amor para a humanidade. Então, é isso. Por isso, na leitura do nosso tempo, é importante a gente ter a compreensão de duas palavras, o Weltanschauung e Zeitgeist. São duas palavras alemãs. Weltanschauung tem a ver com cosmovisão e Zeitgeist, espírito da época. Por que essas duas palavras são importantes para a gente analisar a história? Porque cosmovisão é a maneira como nós enxergamos, não somente a Bíblia, mas enxergamos todas as coisas. São os óculos pela qual nós lemos a sociedade. E o Zeitgeist é a compreensão de que é um espírito na nossa época que de alguma forma estrutura o modo de pensar de uma determinada época. Então, os filósofos dizem que a nossa época agora, o grande espírito da nossa época é o narcisismo. As pessoas são narcisistas. As pessoas agora pensam somente em si mesmas e querem somente satisfazer a si mesmas. É por isso que agora tudo é analisado pelo custo-benefício, pelo consumismo, porque as pessoas querem as coisas para si, não é? Então é importante a gente ir entendendo essa questão, até mesmo para compreender a maneira como nós devemos estruturar a nossa análise com relação ao tempo, à história e à realidade. Então, nessa estruturação da cosmovisão, há esse pensamento estruturante: criação, queda, redenção, consumação. Isso aqui é importante para a gente analisar qualquer coisa, porque para nós que cremos numa teologia sistemática a partir da Bíblia, dessa grande história, isso aqui é estrutural. Então, por exemplo, vamos analisar o ser humano. O ser humano foi criado à imagem de Deus. O problema é que ele foi desfigurado na queda. Mas Deus veio ao ser humano para redimi-lo. Mas ele está no processo da redenção ainda, ele não é um produto acabado. Quando ele será um produto acabado? Na consumação de todas as coisas.
Se a gente analisar, por exemplo, a questão da sociedade, ou da igreja, ou da família, tudo foi criado por Deus, mas houve uma corrupção que é a queda. A queda trouxe problemas relacionais de forma muito importante. As pessoas não convivem muitas vezes bem por causa desses problemas relacionais, por causa da queda, porque as pessoas, ao invés de amarem, elas se tornaram altamente egoístas. Então qual é a solução? A redenção. Porque a redenção em Cristo Jesus, por meio da Escritura Sagrada, vai ensiná-las a amarem a Deus e amarem ao próximo como a si mesmas. E nesse processo a gente vai caminhando até quando? Até a consumação de todas as coisas. Então esse pensamento agora ele se torna estrutural para a gente analisar qualquer questão na sociedade. Por isso que esse gráfico ele tem que fazer parte do nosso pensamento, o pensamento para estruturarmos tudo a partir disso. Mas eu quero agora fazer a citação de 2 livros, porque se a história ela começou com Deus, ela teve a intercorrência da queda, mas tudo está sendo redimido para chegar a uma consumação. Se esse é o sentido da história, há algum foco? Há o sentido, mas qual é o foco da história? E o foco de toda a história, ela é cristológica. Há um foco cristológico em toda a história. Mas antes eu quero fazer uma citação de um livro chamado Criação e Consumação, do Gerhard von Groningen. Esse livro, Criação e Consumação, está aí o livro, o volume 1. Mas esse livro é extraordinário, meus irmãos, minhas irmãs. É um livro extraordinário. Se você quiser um livro altamente importante com relação ao pensamento bíblico-teológico, esse livro, eu recomendo esse livro, entre outros, mas esse é um dos mais importantes, sem dúvida. E ele vai dizer o seguinte: a escatologia foi iniciada nos atos da criação. Para aí. Só essa frase, ela traz muita coisa para nós. A escatologia, ela é a compreensão das últimas coisas. A escatologia, as últimas coisas. Mas ele vai dizer que a escatologia foi iniciada lá nos atos da criação. Por isso que o livro chama da criação à consumação, porque quando a gente chegar à consumação, a gente volta à criação. O que foi começado no princípio, o cosmos, será completado no sentido de ser renovado e trazido a seu estado de perfeição mais completo possível. Existe uma profunda e inseparável conexão entre a criação e a consumação, o começo e o fim. O que ele pretendeu e iniciou na criação, ele sustentou. Ele introduziu o plano e programa da redenção para que seu escatom permanecesse de fato o que planejou no início. Então, extremamente importante essa fala, porque ele vai mostrar essa realidade do início e o fim e tudo sendo direcionado por Deus. Há um sentido sim na história. A história não é absoluta. Absoluto sim é Deus que age na história. A história está sendo conduzida por Deus. A história é uma criação. Então tudo vai chegar a um fim, porque o próprio Deus, ele é o Senhor da história. E como ele se manifesta nessa história? E aqui eu quero citar um outro livro, A Teologia Sistemática, do Richard Sturz. Eu gosto muito dessa teologia sistemática, porque o Richard Sturz foi um professor na Faculdade Batista aqui de São Paulo, na Faculdade Batista de Perdizes por muitos anos, e ele escreveu essa teologia sistemática e por ter sido muito tempo professor aqui no Brasil, essa teologia ela traz uma questão bastante importante contemporânea para nós. Então eu gosto disso, e a principal razão que eu indico essa teologia sistemática também é porque ela é cristológica. Ele deixa isso claro. Ele vai dizer assim: se a cristologia não determinar a interpretação dos 4 pilares, escritura, tradição eclesiástica, experiência pessoal e pressuposições filosóficas,
a teologia será determinada por uma delas. Em detrimento da verdade revelada, a cristologia precisa ser a chave para toda a teologia cristã. Quem sacrifica esse ponto essencial corre o risco de colocar o homem no centro de seu pensamento e desenvolver assim uma teologia humanista. É muito importante essa fala do Richard Sturz, porque quando as pessoas colocam a história como absoluta, estão fazendo uma teologia humanista, uma filosofia humanista. Quando colocam o homem, é uma filosofia humanista. Por mais que pareça uma contradição de termos, teologia humanista, infelizmente hoje em dia há muita teologia que é humanista. Há muita teologia que o fim é a felicidade humana. Há muita teologia que diz que todo o projeto é para o bem-estar do ser humano. Então, há várias teologias que trazem essa perspectiva. Então, à medida que a gente vai compreendendo essa questão, a gente vai compreendendo também como que nós precisamos entender a história, entender as características da a formação do pensamento teológico, e à medida que a gente vai entendendo, como por exemplo nós vimos lá sobre o que é teologia, que é necessário nós termos pressupostos para começar a pensar teologicamente, e colocamos ali 3 pressupostos, né? Que que Deus existe, Deus se revela e nós podemos conhecê-lo. São os 3 pressupostos iniciais da teologia, e que Deus se revela por meio de 2 revelações. A revelação geral que está na natureza e a revelação especial que está na Bíblia. E à medida que a gente estuda a revelação de Deus, nós começamos a compreender os grandes temas da vida. Então, a primeira questão importante para nós compreendermos é o ambiente que nós vivemos. Qual é o ambiente que nós vivemos? A história. É por isso que é importante nós compreendermos o aspecto histórico, quem conduz a história, quem formou a história, para nós falarmos para dentro da história quem é o Senhor da história. Né? Então, é extremamente importante essa compreensão. Nós vimos, portanto, o que é teologia e como entender a história. E na próxima aula nós vamos falar sobre a Bíblia a palavra de Deus? E aí a gente fecha esse primeiro grande bloco do nosso conteúdo programático, dessa parte introdutória. Essa parte falando sobre, definindo o que é teologia, né, quais são a arquitetura da teologia, que nós trabalhamos a arquitetura da teologia. Depois falamos agora sobre como entender a história presente, como entender essa relação histórica, e por fim nós vamos falar sobre a Bíblia a palavra de Deus. Entendendo se a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, ela contém equívocos, a Bíblia é confiável, como é que é a nossa lida com a Escritura Sagrada. Por isso é importante essa caminhada nossa com relação à teologia sistemática, porque à medida que a gente vai progredindo no pensamento teológico, a gente vai sabendo onde nós estamos pisando. Muito importante, meus irmãos, que vocês continuem conosco nesses estudos, porque à medida que a gente vai pisando, a gente vai fundamentando. Então a gente fundamentou sobre os pontos iniciais da teologia. Hoje a gente fundamentou os pontos iniciais da história. E na próxima semana a gente vai pisar num outro ponto importante, os pontos fundamentais com relação à revelação, à Bíblia Sagrada. E à medida que daqui a pouco a gente vai construindo esses fundamentos, esses pilares, a gente vai edificando a nossa casa mais sobre, dessa forma, sobre um fundamento mais sólido. Por isso que teologia sistemática, muitas pessoas podem assustar, né? Não, teologia sistemática eu não gosto, é muito isso, muito aquilo, mas é importante
porque ele vai fundamentando a nossa fé, vai fundamentando a nossa relação com Deus e o conhecimento. Por isso, incentivo você a continuar estudando, a continuar se fundamentando. Incentivo você a divulgar o nosso curso, né, para que mais pessoas possam conhecer o fundamento bíblico, teológico, para que pessoas possam ser abençoadas. E numa época onde a teologia está tão confusa, que você possa divulgar o nosso curso, que a gente faz com todo carinho, todo amor, mesmo com muita dedicação, para poder entregar a você o melhor curso possível, né, para que você cresça aí na graça, no conhecimento de Deus. Tá bom, meus irmãos? Espero que você tenha sido abençoado, como eu tenho sido abençoado nesse curso. Espero que você continue, né, nos nossos estudos. E também lembrando que nós temos um outro curso, que é o curso de Hebreus e Romanos, o caminho das letras, que nós temos ali o estudo dos evangelhos, Mateus, Marcos, João, temos estudo dos escritos de Lucas, Lucas e Atos, e agora foi lançado o curso de Hebreus e Romanos. Tá bom? Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.